É legal a gente lembrar, Ana, que a gente sofre o abandono quando a gente sai da barriga da nossa mãe, né? Quando a gente deixa a barriga da nossa mãe, que é essa casa, né, de perfeita acomodação, de uma segurança sensacional. Quando você sai, você já descobre que você vai ter que estar por si só. E aí você até grita, chora, que o choro do bebê é esse, né? A existência dele. Está dizendo, eu tô aqui, faz alguma coisa, me pega, me alimenta, fica comigo. Ele chama, o choro é o chamado para a mãe, no sentido de ele já sofreu durante o parto ali, o nascimento, um abandono, que ele não sabe o que é, não interpreta, mas ele sabe que algo está distanciando ele daquele conforto que ele tinha na barriga. Então, nós todos passamos por isso. E aí, assim, vai acontecendo ao longo da vida situações das mais diversas e o abandono se faz presente. Mas, muitas vezes, a criança elabora uma emoção, um sentimento que não, de fato, foi como foi. Não tem tanta verdade. Ela elabora, vamos supor, o abandono, que é o nosso tema de hoje. A criança, às vezes, sente a ausência da mãe e ela se sente abandonada. Eu vou dar um exemplo da minha vida para ficar bem claro. Eu sempre gosto de fazer minhas experiências. O Vinícius era uma criança que tinha muitas necessidades. E a Thaís não. Eles têm 1 ano e 11 meses de diferença. A Thaís tinha problemas seríssimos de abandono. Ela não podia ficar sozinha nos lugares. Na escola, ela sempre achava que eu ia buscar. Ela tinha medo de outras pessoas chegarem próxima dela, chegar muito próximo, principalmente se fossem homens. Tudo isso estava ligado à questão do abandono, porque ela se sentia abandonada. Porque o Vinícius tinha necessidades todos os dias de terapias, de compromissos, e ela ficava sozinha. E não estava sendo abandonada. Ela estava sempre com os avós, mas na cabeça dela, ela elaborou de uma forma em que o abandono existiu. A minha mãe me abandonou. E foi bem assim que aconteceu. Tinha uma necessidade e talvez a minha presença não fosse tão evidente como na vida do Vinícius, vamos supor. E ela sentiu isso de uma forma muito difícil, assim, muito... A frase dela era assim, tudo que a gente fazia, Ana, ela olhava pra gente e fazia assim, e eu, tudo. Se eu fosse alimentar o Vinícius antes dela, ela olhava para mim e falava, e eu? Se eu desse o presente para ele primeiro, ela falava, e eu? Porque ela se sentia abandonada. Era da história dela, né? Então, você vê, e não era real. Né? A gente na medida do possível, a gente estava sempre junto, todo mundo junto, muito junto. Até hoje, né? A gente não consegue se desvincular. E ela sentia isso de uma maneira muito forte. Então, às vezes, a criança sente de uma forma que não é real. Né? E é claro que do outro lado, em contrapartida, a gente tem realmente os abandonos, que foi esse que eu sofri. Meu pai simplesmente foi embora. Os pais geralmente vão, né? Eu sempre digo que o primeiro abandono na nossa vida é saindo da barriga da mamãe. E depois, consequentemente, se você tem um casamento, uma família muito difícil, um casamento dos pais são muito difícil, talvez você sofra um abandono mesmo, assim, conclusivo, né? E conheço pais que estão com os filhos até hoje e os filhos se sentem abandonados. Primeiro abandono é quando a gente nasce, né? A gente está vivendo essa dor, né? Que é essa dor física que a criança nasce. E ela sente. Quando ela nasce, ela sente essa dor física. E dentro do pensamento sistêmico, a gente fala que o nosso primeiro ato de sucesso é o nosso nascimento. Então, o que tem a ver? Como que está ligado o sucesso com o abandono? Né? Porque assim, quando eu tinha também, eu era uma criança extremamente, minhas irmãs até falam, não sei se a Mara tá aí, a Mara que gosta muito de contar essa história, que eu era insuportável, que eu gritava muito, que eu esperneava muito. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava no portão, batendo, chacoalhando o portão e gritava a ponto de vizinho querer chamar a polícia. Para saber o que acontecia comigo, porque eu gritava demais, eu era histérica, eu era nervosa, eu era uma criança extremamente descontrolada, assim, né? Em alguns momentos, não era uma constância. E depois da minha vida adulta, depois de tantos processos terapêuticos, de tanto mergulhar para dentro de mim, eu vim entender essa dor que eu carregava.
que quando minha mãe saía para trabalhar junto com meu pai, eu me sentia abandonada, porque o que eu queria era a minha mãe. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento da minha mãe ir trabalhar e não ceder a minha necessidade, a minha percepção, né? Porque eu estava sentindo essa dor do abandono, mas não era que minha mãe estava me abandonando. Quando eu entendi isso, eu consegui curar essa dor da minha criança. Foi um processo, mas eu precisei voltar a essa dor e entender. E aí eu comecei, dentro desse processo meu, foi uma coisa muito, muito minha, assim, sabe? Muito particular. E vocês vejam se isso faz sentido para vocês, quando vocês começam a tomar consciência das coisas que nós estamos compartilhando, de experiências nossas. E aí conforme vai fazendo sentido para vocês, gente, vão colocando uma chavinha, algum coraçãozinho, qualquer um, para a gente entender que a gente está conversando, que a gente está trazendo e que está fazendo sentido para vocês, tá? Para vocês irem trazendo essa resposta para a gente. Então, eu percebia que, assim, a minha mãe saiu para trabalhar. Primeiro, eu nasci, eu sentia a dor, né, desse nascimento. Eu não sabia o que fazer. É a mesma dor de um abandono. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei quem vai me acolher. Eu não sei absolutamente nada. E aí, quando eu cresço um pouquinho, minha mãe vai trabalhar e eu sinto a mesma coisa. A única coisa que eu quero, a minha mãe. A única coisa que eu desejo, a minha mãe. E o que acontece? Nos meus 5 anos de idade, começo a perceber esse movimento e essa minha dor. E aí eu vou crescendo, e aí eu vou vendo que eu tenho uma grande necessidade de ir embora da casa dos meus pais mais cedo. Isso tudo depois eu vim fazendo né? Ligando uma coisa a outra. Então eu me tornei uma pessoa mais independente dos meus pais. Os meus pais se tornaram desnecessários, e depois eu explico essa condição de pais desnecessários. Os meus pais se tornaram desnecessários para mim muito cedo. Eu não era mais dependente nem emocionalmente dos meus pais. E busquei também não ser mais dependente nem financeiramente deles. E isso eu devo a quê? Aquela dor que eu sentia daquela criança de ver a minha mãe indo trabalhar e eu não tenho o que fazer. Eu preciso lidar com isso. O que eu faço com isso? Eu vou deixar com que isso me paralise na vida, que eu transfira isso para as minhas relações a partir do momento que eu sou adulta, ou eu vou fazer algo bom, vou fazer uma limonada com aquele limão que me foi, né? Que foi a minha percepção. Exatamente, isso mesmo. E eu, de uma forma inconsciente, fui trazendo esse movimento de fazer uma bela de uma limonada e fazer algo bom da minha vida com aquela dor que eu sentia. Porém, eu sabia que tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. Eu não conseguia identificar que vazio é esse que eu tenho dentro de mim. Era? O que é isso? E aí, dentro de um processo terapêutico, eu falei, nossa, gente, eu voltei para aquela situação e vi a minha criança. Eu acolhi a minha criança. E aí eu tive a condição de dizer para ela, eu te dou. E olhar para minha mãe e ver que a minha mãe não me abandonou. Sim. E acolher também que a minha mãe ela precisava trabalhar, que o meu pai eles precisavam trabalhar, porque eles tinham uma outra condição. Ah, Ana, mas ok, você está falando seus pais viveram com você, vivem com você, tal, te deram tudo, Mesmo o que assim. foi possível para eles, mas será que meu pai realmente estava presente na minha vida? Será que mesmo meu pai estando ali junto com a gente, sendo casado com a minha mãe, quando eu queria um abraço, ele me dava? O abandono, ele vem de várias formas, né? Exatamente. São várias maneiras que você pode sentir e o abandono. O que é muito fundamental é que nós entendemos, que nós possamos entender que quem se sente abandonado somos nós.
E não necessariamente o outro abandonou. Ah, mas o meu pai não quis saber de mim. Quando você começa a olhar para o seu pai, olhar para a história do seu pai, ou quando você vai fazer uma constelação e você entende o que foi que aconteceu lá atrás com seu pai, a quem ele estava a Exatamente. serviço, não era possível que ele pudesse estar presente com você, mas foi possível que ele te desse a vida. Exatamente. Porque muitas vezes eu tô aqui nessa relação, tenho um filho, mas eu não consigo me entregar e estar presente nessa relação com meu filho. Porque eu também nem sei. Tem todo sentido o que você está falando, é bem isso mesmo, mas a gente tem que lembrar, Ana, por exemplo, que às vezes eu conheço, já atendi já algumas pessoas e conheço histórias, né, de pessoas que literalmente foram abandonadas e não sofrem abandono. Uhum, Aí tem total sentido com o que você está falando. Quem se abandona somos nós é que sentimos esse abandono. Às vezes seu pai talvez até não estivesse presente e você se sentia abandonada para sua mãe sair, né? Por exemplo, você trouxe uma informação, sua mãe é quem saía para trabalhar. Quem que a Ana buscava? Era a mãe. Mas talvez o pai também fosse um pai ausente. Mas não uhum. te ouvi dizer, meu pai talvez não tenha me dado a presença necessária, né? Então é muito comum a gente ter os dois lados. Ter aquele que de fato foi abandonado e sentiu o abandono, e ter Sim, também do outro lado aquele que não houve abandono, mas se sentiu abandonado, que é o caso da Thaís. Ela não foi abandonada, isso. mas ela se sentia muito abandonada. A Uhum, dor dela era muito real em relação a isso, né? uhum. É, e a gente tem que lembrar o que a gente faz, né? Por exemplo, você lá no seu processo terapêutico entendeu o que você sentiu, que era esse vazio, que era essa angústia, porque o abandono Isso. traz uma angústia muito profunda. Tem muita gente que se relaciona hoje socialmente, com a família, com os maridos, né, com o cônjuge, Com os e ele não, amigos. com os amigos, ele não se dá conta de que a Uhum. angústia que ele tem nessas relações pode estar vinculada com o abandono. Então, por exemplo, uma pessoa que quer muitos amigos, eu tenho uma amiga, sou sua amiga. Ai, você não pode sair daqui do meu lado. Você tem que me dar atenção 24 horas por dia. Você não pode me deixar. Você tem que fazer parte de tudo que eu estou fazendo. Tá ligado com o abandono. A pessoa tem Uhum. uma neurose, né? Medo de ser Isso. abandonada. De contrapartida, também tem aquelas pessoas que cedem o tempo todo, que fazem tudo que o outro Eu sou pede. a boazinha. Exatamente, tá ligado com o abandono, né? Uhum. Termina uma relação, você não deixa o outro ir. Às vezes Uhum. nem sabe ao certo o que sente, se é amor, se não é amor, não consegue definir muito bem, mas a dor daquele rompimento é tão profundo que você não se dá conta que isso pode estar ligado com abandono, com algum abandono que você elaborou ou que realmente você viveu lá atrás, né? Aí a gente volta para. Não sei se as pessoas conseguem sentir, mas a gente está sempre voltando na criança, né? A gente está sempre aqui, né? Dentro da psicanálise está tudo ligado com a criança, mas existem profissionais que diz que nem sempre está ali. Pode Uhum. estar na constelação, no que é sistêmico, no que está ligado lá atrás, ou pode estar numa coisa atual. Por exemplo, tive uma vida super saudável, namorei 15 anos uma pessoa, casei. Quando eu conheço algumas histórias, casei e acabou o casamento. Acabou, a pessoa foi embora. E ali naquele momento ela sente pela primeira vez o abandono, Uhum. né, daquela pessoa que foi embora. Então, assim, é muito relativo de que é muito comum que seja na infância, mas pode acontecer na vida adulta também, né, esse abandono.